Olá pessoal, a paz do Senhor, eu tô aqui mais uma vez com o nosso devocional da Palavra do Senhor. E hoje eu vim trazer uma história muito conhecida que é sobre Sansão e Dalila. Mas antes de começar o nosso devocional, eu quero pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque dessa forma você vai me ajudar a fazer com que o YouTube entenda que o vídeo é bom, é um conteúdo bom e vai indicar para muitas mais pessoas. Então eu conto com vocês. Bom, lá no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 19 em diante, a palavra do Senhor nos diz que Dalila fez dormir Sansão em seus joelhos. Tendo chamado um homem, mandou rapar as 7 tranças de sua cabeça. E retirou-se dele toda a sua força. E ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Tendo ele despertado do seu sono, pensou consigo mesmo: sairei ileso e me livrarei, como sempre fiz, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e vazaram os 2 olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Sansão, gente, ele foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. O propósito de Sansão era iniciar a libertação do povo de Israel da mão dos filisteus. A palavra do Senhor vai nos contar que o povo de Israel fez o que era mal perante a Deus. E Deus entrega esse povo nas mãos dos filisteus. Então os filisteus passam a dominar o povo de Israel. Sansão, ele era escolhido por Deus para iniciar a libertação desse povo. O anjo, ao encontrar com sua mãe, diz para ela que Sansão seria nazireu, escolhido por Deus. Ele não poderia raspar o seu cabelo, passar navalha, nem nada, nem cortar os seus cabelos. Ele não podia beber nenhum tipo de bebida alcoólatra e nem tocar em cadáveres. Passa-se os anos, Sansão cresce, se torna juiz e começa a viver aquilo que Deus tinha determinado que ele iria viver. E com o tempo, Sansão, ele começa a se deixar levar pelos desejos da carne e se afasta dia após dia da presença do Senhor. Sansão nem percebe que ele está se afastando da presença do Senhor, porque isso acontece aos poucos. Ele poderia ter força física, mas ele não tinha domínio sobre si mesmo. Então ele agia muito por impulso, por emoção. Sansão não pensava nas consequências de seus atos. Sansão comeu mel da caveira de um leão morto e ele não poderia tocar em cadáver. Ele não podia se embriagar com vinho e nem tocar em nada que era impuro, mas ele se embriagou. Ele deitou-se com uma mulher filisteia. Por ser um homem que se deixava levar pelas emoções, Sansão, ele teve várias paixões. E numa dessas paixões de Sansão, ele acaba se envolvendo e se apaixonando cegamente por Dalila. Só que ele não sabia que essa paixão iria levar ao fim de sua vida. Sansão, ele é traído por Dalila. Os príncipes dos filisteus dão dinheiro para Dalila descobrir qual o segredo da força de Sansão. Só que Sansão, ele não percebia que ele já estava distante do Senhor. E que essa distância ela não aconteceu no momento em que cortaram o cabelo de Sansão, mas foi acontecendo com o tempo, porque Sansão foi priorizando outras coisas e foi deixando Deus de lado. E quando ele se envolve com Dalila, Sansão está cego espiritualmente, ele não consegue ver que aquele relacionamento que ele está entrando vai levá-lo à destruição. E ele acaba se apaixonando por Dalila. E Dalila só se aproxima de Sansão por interesse. E Dalila começa a importunar Sansão. Qual é o seu segredo? Da onde vem sua força? Me fala, se você me ama, me conta qual é a sua força. Ela sabia o ponto fraco de Sansão. E ela começa a importuná-lo a ponto dele contar o seu segredo. Sansão, ele teve várias oportunidades de se desviar de Dalila. Só que Sansão acreditava que ele poderia dominar a sua carne e não revelar o segredo. Mas Dalila, ela tinha suas estratégias e ela acaba tocando no ponto fraco de Sansão. E fala assim: Sansão, se você me ama de verdade, me revela o seu segredo. Por que você tá me enganando? Eu já te perguntei várias vezes, você tá mentindo, não me conta qual é o segredo da sua força. E Sansão,
por ser muito importunado, acaba revelando o segredo para Dalila. E quando Dalila tem a certeza de que Sansão contou o seu segredo, que a sua força vinha de seus cabelos, Dalila fala para os príncipes filisteus que tinha descobrido o segredo. Quando Sansão dorme, Dalila corta o seu cabelo. E ali o Espírito do Senhor se afasta de Sansão. No momento em que Sansão se desperta com os filisteus ali dentro do quarto, ele acredita que ele iria se despertar e iria derrotar todos os filisteus, mas mal sabia ele que o Espírito Santo já havia se afastado dele. E quando Sansão desperta, os filisteus prendem Sansão, furam os seus 2 olhos e Sansão é preso. Olha o que acontece com Sansão, ele vai parar dentro de uma prisão na mão dos filisteus, sendo que Sansão, o propósito dele era libertar o povo de Israel dos filisteus, mas devido à desobediência de Sansão, devido à sua falta de compromisso com Deus, Sansão não teve o final que Deus tinha determinado para a vida dele. E essa palavra nos mostra quanto a nossa desobediência pode mudar totalmente os planos de Deus da nossa vida. E Sansão, dentro da prisão, cego fisicamente, ele consegue enxergar qual era o propósito dele. Sansão teve a sua vida toda para viver o propósito de Deus na vida dele. O fim de Sansão não seria esse de ser entregue nas mãos dos filisteus. Muito pelo contrário, Sansão iria libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas a desobediência de Sansão levou ele a esse fim. Os filisteus e os príncipes dos filisteus estavam reunidos comemorando a conquista deles de prender Sansão. Eles acreditavam que o Deus Dagom deles tinha entregado Sansão em suas mãos. Então estava todo mundo zombando de Sansão, comemorando, oferecendo sacrifício. E a palavra do Senhor vai nos contar, eu quero ler com vocês lá no versículo 28, que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Gente, olha o fim dessa história. No último minuto, Sansão clamou pelo Senhor. E Deus ouviu o clamor de Sansão. Uma história que tinha tudo para ser um lindo final, mas que terminou num final muito trágico. E essa história vai nos mostrar como Deus, ele tem um propósito para nossas vidas e como nós podemos mudar totalmente o propósito de Deus na nossa vida. E Sansão achava que ele era suficiente. Ele acabou se esquecendo que ele era dependente de Deus. Ele era forte para derrotar qualquer pessoa que surgisse no seu caminho, mas não era forte para dizer não para a carne, para dizer não para o pecado, para dizer não para aquilo que não agradava a Deus. Sansão, ele já havia morrido espiritualmente e no fim a sua morte física. O Espírito Santo havia se afastado de Sansão e ele não conseguiu enxergar que o Espírito Santo já não estava mais na sua vida. Dalila corta o cabelo de Sansão. Sansão, ele perde as suas forças. Só que não foi pelo cabelo que Dalila cortou, foi porque o Espírito Santo se retirou de Sansão. Mas antes do Espírito Santo se retirar de Sansão, Sansão já tinha se retirado de Deus. Então não permita que o Espírito Santo de Deus se afaste da sua vida, porque Sansão deixou o Espírito Santo sair da vida dele. E muitos de nós deixamos o Espírito Santo sair da nossa vida. A gente deixa o Espírito Santo se afastar de nós quando a gente prioriza algo e esquece de Deus. Quando a gente põe outras coisas no centro da nossa vida e se esquece de Deus. Sansão ficou cego de paixão. Ele não conseguia ver os riscos que ele estava correndo em se relacionar com uma mulher de fé, de cultura,
de religião totalmente diferente da dele. Então Sansão, ele deixou a sua vontade da carne ser maior do que a vontade que Deus tinha preparado para ele. Que jamais a gente deixa coisas ou pessoas substituir o lugar que é para Deus ocupar em nossas vidas. Deus, ele te escolheu para algum propósito nessa vida. Você não está aqui só por estar. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Tente entender e viver o propósito de Deus na sua vida. Não deixe o último minuto da sua vida para você enxergar aquilo que Deus esperava que você vivesse durante toda a sua vida. E a traição de Dalila com Sansão vai nos mostrar uma grande reflexão. Tome muito cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Tome muito cuidado em quem você dá ouvido, em quem você confia, em quem você se abre e conta os seus segredos. Porque Sansão acreditou que estava contando um segredo para alguém que realmente amava ele. Mas no fim, Dalila traiu Sansão. Dalila entregou Sansão nas mãos de seus inimigos e acabou com a vida de Sansão. Sansão, ele acreditava muito na força dele, na força física dele, mas ele se esquecia que ele era dependente de Deus. Muitas das vezes a gente também se esquece que a gente é dependente de Deus. A força de Sansão não estava nele, estava no Deus que habitava nele. Então que você possa refletir diante dessa história. Deus, ele tem um propósito para sua vida. Você nasceu com um propósito e você tem que viver esse propósito. Só que Deus não vai te obrigar, como ele não obrigou Sansão a viver o propósito dele. Ele dá a oportunidade da gente se consertar, da gente se aproximar dele, da gente fazer aquilo que é certo todos os dias, mas ele não vai fazer aquilo que é pra você fazer. Então, se você tá errando, se você tá desagradando a Deus, se você tá distante da presença do Senhor, é o tempo de você voltar hoje, é o tempo de você consertar aquilo que tá errado. Se Sansão tivesse parado lá atrás e refletido, olha, eu tô fazendo o que é errado, eu preciso consertar o meu caminho, porque esse caminho tá me levando à perdição. Eu preciso parar e endireitar o meu caminho com Deus, porque senão eu não sei qual que vai ser o meu fim. Deus não tá se agradando de mim. O fim de Sansão seria outro. Mas Sansão, ele não parou, ele não refletiu, ele achou que ele era forte, ele achou que ele podia vencer as tentações, ele achou que ele podia vencer os inimigos, ele achou que ele podia fazer tudo sozinho e esqueceu da dependência dele, de Deus. Então você também, para um pouco hoje, reflita, será que o que eu estou fazendo da minha vida hoje é aquilo que Deus espera de mim? Será que eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida hoje? Será que eu estou agradando o coração de Deus? Sansão não teve essa reflexão, porque se Sansão tivesse essa reflexão, talvez Sansão tinha mudado os seus caminhos. Tem muito Sansão por aí que também acham que pode tudo, que tem força para tudo e acaba se aproximando sempre do perigo. Uma hora a gente cai, porque a gente não é forte o tempo todo, e se a gente não vigiar, a gente acaba caindo em tentação. A própria palavra do Senhor nos diz que a gente tem que vigiar. Sansão não vigiou. A gente deve orar e vigiar. Sansão, ele ficava sempre próximo ao erro, sempre próximo ao pecado, e uma hora ele caiu. E eu e você também pode cair uma hora, então vamos se afastar de tudo aquilo que tem a possibilidade de nos afastar da presença do Senhor. O inimigo, ele não precisa de tocar na sua vida, ele simplesmente põe uma pessoa errada no seu caminho e ela te desestabiliza tudo e te desvia totalmente do caminho do Senhor. Então você precisa vigiar com quem você deixa entrar na sua vida, seja um amigo, seja um relacionamento, seja o que for. Guarde bem o seu coração, não revele para todo mundo os seus segredos. Você precisa se abrir com Deus, você precisa desabafar com Deus, porque é Deus que te ouve, é Deus que te ajuda, é Deus que enxuga as suas lágrimas, é Deus que te dá forças. Muitas das vezes você fica se abrindo para qualquer um, sendo que você tem um Deus lá no céu que está pronto para te ouvir, pronto para te ajudar, e além de tudo, ele quer te ouvir, ele quer te ajudar. Às vezes você conta a sua vida inteira para os outros, mas não tem coragem de dobrar o seu joelho no chão e desabafar e conversar com Deus. Sansão, ele se abriu para a pessoa errada, ele entregou o seu segredo nas mãos da pessoa errada. Sansão não vigiou nas suas palavras, Sansão não
vigiou nos seus relacionamentos, Sansão não vigiou em buscar mais a presença do Senhor. E aos poucos o Espírito Santo saiu da vida dele. É uma história que tem um fim muito triste, mas que tem uma grande reflexão. E que diante dessa história você também possa entender qual é o seu propósito nessa vida. Será que você está vivendo tudo aquilo que Deus espera que você vive? Tudo aquilo que Deus quer que você viva? Ou será que você está desviando seus caminhos? Será que você está sendo levado pelas vontades da carne, pelos desejos que te afastam da presença do Senhor? Reflita hoje o que você está fazendo de errado na sua vida, que você possa melhorar para que seu fim não seja a morte. Seja a morte física, a morte espiritual. Deus, Ele está te dando oportunidade. Ele já te deu várias oportunidades e hoje Ele está te dando mais uma oportunidade. Então reflita a sua vida e vigie. Vigie porque o inimigo ele está a todo momento esperando uma oportunidade para nos destruir. E se a gente não tiver sabedoria, se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente acaba caindo nas armadilhas do maligno. Então eu espero que o Espírito Santo possa falar ainda mais com o coração de vocês, que vocês possam refletir nessa palavra. Eu espero vocês no nosso próximo devocional. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Muito obrigada por ter ficado até o final e até o nosso próximo vídeo.